Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, dado por si só já muito alarmante. A combinação entre a globalização da agricultura, a concentração fundiária brasileira e a força do agronegócio acerta em cheio nossa saúde. Claro que se trata de um problema global, mas é pior aqui, no Sul, com nossa trágica e dura posição diante das relações colonialistas do mundo. O Elefante na Sala é o podcast da Editora Elefante e este é o episódio de número 15 que fecha a temporada das conversas com autores neste final de 2025. Eu sou Paulo Júnior e o papo deste episódio é com Larissa Mies Bombardi, pesquisadora e professora da USP, atualmente vivendo na Europa depois de tanta perseguição ao seu trabalho aqui no Brasil e uma das grandes vozes no tema. Aqui na Elefante, a autora de Agrotóxicos e Colonialismo Químico, livro lançado em 2023 e que segue mais do que quente, inclusive com a recente vinda da Larissa à COP30, em Belém. Larissa, queria começar pelo que você traz na introdução, um pouco dessa reflexão sobre como alertar as pessoas diante desse tema. Por exemplo, tratar da justificativa pelo uso de agrotóxicos, né? Como se fosse algo para produzir mais alimentos e combater a fome, ou mesmo a própria ideia de que falar em produção agrícola já não é mais falar em produção de alimentos necessariamente, né? Como que anda esse papo? Como que a sociedade tem tratado? Como que tem sido levar essa conversa às pessoas? Olha, assim, pela minha experiência, eu sinto que a melhor forma de conversar sobre os agrotóxicos com as pessoas é pela saúde. É o principal, é a nossa conexão com o tema, né? Agrotóxicos, que as pessoas acabam reconhecendo o quanto essas substâncias têm afetado a saúde em função das próprias experiências pessoais, né? Não só os agrotóxicos, mas outras substâncias tóxicas. Todo mundo tem reconhecido o quanto pessoas nas próprias famílias têm adoecido e de forma muitas vezes sem uma explicação concreta, uma trajetória que indique o porquê que essas pessoas, por exemplo, desenvolveram câncer, sabe? Então, o tema da saúde é um tema primordial quando a gente fala de agrotóxicos e as pessoas daí que vão olhar para o que a gente está comendo. Então, acho que esse é um gancho importante. E falar da alimentação é muito poderoso nesse sentido, porque dá para a gente todos os caminhos para discutir outros temas que afetam a nossa sociedade, como você está dizendo, né? Porque a gente não está falando só de alimento. Na verdade, falar de alimento é que permite a gente entender os grandes dramas sociais e também ambientais que a gente tem no Brasil. O alimento, para mim, é um grande, digamos assim, é o fio da meada para a gente desvelar esse novelo todo embolado que é a realidade da inserção do Brasil na economia mundial, a realidade da transformação do alimento em algo que é estranho à alimentação, como, por exemplo, commodities, como, por exemplo, agroenergia. Então, para mim, o caminho mais potente é esse, sabe? Começar para a saúde, daí a gente olhar para o que a gente está comendo e isso nos autoriza não só nos autoriza, né, abre os caminhos para a gente olhar para outras questões que são tão importantes hoje. E diante da expansão dos agrotóxicos, sobra mais para o sul global, claro, e aí você traz autores da nossa região, podia citar o Alberto Acosta, com a ideia de que somos exportadores de natureza, mesmo o Eduardo Galeano, que definiu a América Latina como especialista em perder. E a partir disso eu queria te ouvir mais sobre a particularidade de ser uma mulher aqui do Sul, né? A peculiaridade de ser uma pesquisadora brasileira nesse tema. Que diferenças, que olhares isso traz para você? Acho que essa pergunta é bem importante, sabe? Porque, por exemplo, muitas vezes o título do meu livro, em alguns ambientes, ele choca, né? Como assim agrotóxicos e colonialismo químico? O que é isso, né? Colonialismo químico? As pessoas do norte, né? Estou dizendo, né? Essa audiência do norte global, vamos dizer assim, da Europa principalmente, mas também dos Estados Unidos.
é um choque, né? Quer dizer que você está chamando a gente de colonialista, né? Então, o que traz a minha perspectiva vindo do Sul? Vinda, né? A gente conhece a colonialidade por dentro. Então, a gente não tem o colonialismo sem a colonialidade, né? O que é a colonialidade? Colonialidade é o que aconteceu essa semana no Congresso Nacional. Isso é fotografia da colonialidade. Então, a gente estou falando do momento histórico que a gente está vivendo exatamente essa semana. A gente está em dezembro de 2025, em que foi feita essa tentativa de aliviar a pena, né? Do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros, enfim, isso é a colonialidade. O que é a colonialidade? Né? A colonialidade é essa marca da América Latina e de outras porções do planeta que foram colonizadas, em que os detentores de terra, eles têm um poder enorme, que está muito além do poder econômico. Eles estão impregnados, os interesses dos grandes proprietários de terra, eles estão impregnados nas estruturas políticas e legislativas e jurídicas do país, eu diria. Então, quando a gente fala desse colonialismo químico, quer dizer, esse padrão em que empresas situadas no norte global, especialmente na União Europeia, exportam agrotóxicos que são proibidos aqui na União Europeia para países como o Brasil, para outros países da América Latina e outros lugares do mundo, isso acontece em paralelo com esse poder que existe nesses países, que existe no Brasil, que existe na Argentina, no Paraguai, no México, em tantas porções da América Latina, da África e da Ásia. Que poder que é esse? Um poder que está relacionado à maneira como a terra foi apropriada nesses países, principalmente na América Latina. Então, quando o Eduardo Galeano diz, olha, a América Latina parece que se especializou em perder, é porque na nossa trajetória, né, na trajetória da formação dos países da América Latina, o que houve foi um processo, né, de expulsão e de genocídio dos povos originários e implantação das monoculturas. Esse foi o processo da nossa formação territorial. E essas monoculturas, elas só se implantaram por meio daquilo que a gente conhece como latifúndio. O que é latifúndio? São enormes propriedades agrícolas. Então, nesses séculos todos de formação disso que hoje é o Brasil, esse poder desse controle da terra, ele não foi eliminado. Então, hoje a gente tem no Brasil 1% dos proprietários, né, 1% dos grandes proprietários, controlando 50% das terras do país. É só assim que a gente consegue entender como é que a gente tem uma Alemanha inteira só em soja no Brasil. Quando eu digo isso, é metafórico, mas é real. Não é só metafórico, né? É metáfora como imagem, né? Mas é real em termos de superfície. A gente hoje tem no Brasil, cultivada com soja, uma superfície que equivale à superfície da Alemanha, sendo que mais de 90% dessa soja é transgênica, quer dizer, é uma semente, né? São sementes que foram modificadas principalmente para receber herbicidas, para receber agrotóxicos. Então, daí a gente entende que essa lógica dessa colonialidade, ela se perpetuou, quer dizer, esse controle das terras, que não é só um controle das terras, é um controle político do país. Então, e esse controle político, ele anda par e passo, quer dizer, ele é parceiro dessas companhias europeias. Então, para pensar em hoje, para pensar nessa lógica hoje, a gente tem essas companhias europeias, não só europeias, hoje, mas também americanas e mais recentemente chinesas, que têm que obedecer, sobretudo na Europa, a um padrão mais restrito para uso de agrotóxicos e que, no entanto, vendem essas substâncias. Como é que elas vendem essas substâncias para o Brasil? Porque elas operam em parceria com o interesse desses grandes produtores de terra, fazem lobby conjunto, por exemplo, para fragilizar as nossas legislações ambientais e, em particular, a legislação de agrotóxicos. Então, qual é a peculiaridade de ser uma brasileira falando sobre esse assunto? É a peculiaridade de conhecer por dentro, de conhecer isso por dentro. Não só porque eu estava em tantas vezes em trabalho de campo, junto com os meus alunos, vivendo com os camponeses, com os agricultores, essa situação de estar expostos a agrotóxicos, mas conhecendo por dentro como é que essas estruturas, quer dizer, como é que um país que é hoje majoritariamente urbano tem na sua
Câmara dos Deputados e no seu Senado uma representação que é majoritariamente ligada aos interesses do agronegócio. Então, a colonialidade é essa característica que não está no passado, mas que determina o nosso presente e que anda de mãos dadas com o colonialismo, quer dizer, com essa ação colonialista dos países da Europa que continuam exportando substâncias que são proibidas aqui, entende? Então, ser brasileira, ter vivido e viver essa realidade por dentro, me dá uma perspectiva que outras pessoas não conseguem ter. E ainda nesse ponto de vista bem local, a gente passou por um governo cujo ministro do Meio Ambiente falava em passar a boiada, e agora a gente tem o retorno do governo Lula, já caminhando para o final desse mandato. Queria saber se temos boas notícias diante desses temas tão amplos, tão complexos, como a destruição da Amazônia ou outros debates trazidos na COP30, por exemplo. Enfim, o que a gente tem de avanço, mesmo sabendo das dificuldades, das limitações de olhar o Brasil dentro de um cenário mais global? Olha, a sensação é que sim, que a pauta ganhou maior visibilidade, maior respeito. Então, por exemplo, hoje a gente tem, né, o governo Lula retomou a Política Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, isso é muito importante. O programa de aquisição de alimentos, o que é muito importante. No Brasil, hoje, por razão dessas legislações, a gente tem a obrigatoriedade de que os municípios comprem pelo menos 30% da alimentação escolar orgânica. Então, tem novidades no Brasil que não tem em outros lugares do mundo. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário inaugurou parcerias com hospitais, o Hospital São Paulo, por exemplo, em que há o fornecimento de alimentos para os pacientes a partir de agricultura orgânica, agroecológica, a partir da pequena agricultura. Então, isso só acontece num cenário progressista, sabe? Então, eu acho louvável isso, acho muito importante. Acho que são experiências que o Brasil tem para exportar para o mundo, sabe? Então, a própria existência do Ministério do Desenvolvimento Agrário é a fotografia de que há uma outra concepção de como deve ser a alimentação. Agora, obviamente que a nossa colonialidade, né, essa raiz, digamos, latifundista que a gente tem, ela está aí o tempo inteiro tentando sufocar essas medidas, essas transformações que são muito importantes, que tem a ver com o tema da COP, que tem a ver com mudança climática, porque ou a gente caminha para uma agricultura que seja agroecológica, baseada no trabalho familiar, baseada no conhecimento ancestral, ou a gente, como planeta, a gente está como humanidade, não como planeta, como humanidade a gente está sob risco, sabe? Então, claro que tem avanços muito importantes, mas a gente não pode esquecer que essa estrutura dessa colonialidade, ela constrange, né? Ela, digamos, ela limita as ações que poderiam ser tomadas ainda em maior escala. E a gente passa também por figuras conhecidas nesse debate, Larissa, como Chico Mendes, Dom Philips, Bruno, o casal Zé Cláudio e Maria. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa fronteira da violência nesse tema, né? Essa proximidade da militância do campo com algo muito hostil, né? De ameaças, de assédios, de silenciamentos. E a força, né, dessa indústria do agro, desses poderosos brasileiros, como eles conseguem oprimir ou ameaçar ou silenciar essas vozes. Como que isso tem soado para você nesse momento? Você sabe que eu, enfim, também só consegui voltar ao Brasil recentemente porque o cenário político mudou e pelo menos para visitar eu sempre tenho o apoio dos movimentos sociais e me sinto protegida, entende? Para morar eu não consigo visualizar ainda como seria, ainda acho que não é possível. Então, mas de toda forma para mim foi muito interessante ter estado agora na COP30, porque
eu revisitei a Amazônia, que foi a minha experiência de vida de há exatos 30 anos, ter estado lá e ter entendido que era a questão agrária, que era essa temática que eu queria estudar, sabe? Então foi marcante nesse sentido. E é muito angustiante, na verdade, de ver que os assassinatos não pararam, sabe? De que a gente está lidando com temas que eu estava lidando na minha tenra juventude, vamos dizer assim, quando eu me descobri como uma pessoa por meio da geografia, quando eu, digamos assim, entendi que era isso que eu queria fazer da minha vida, quando os meus caminhos foram sendo delineados bastante por influência do meu professor, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que faleceu recentemente, infelizmente, e que trouxe para a gente, que foi descortinando, sabe, aos nossos olhos toda essa realidade das questões sociais e ambientais que sempre estão juntas, sabe? Foi interessante também no meu exílio ter vindo, num primeiro momento, trabalhar no Departamento de Criminologia da Universidade Livre de Bruxelas, a neerlandófona. Agora eu estou na francófona, né, nesse momento, num projeto muito interessante também, que a gente pode falar já já, mas foi interessante de ver como que, no fim das contas, todas essas questões ambientais, elas são, antes de tudo, sociais, entende? E o fato da gente ter, quando eu era estudante, ingressei na geografia, o Chico Mendes tinha sido recentemente assassinado, então era ainda um marco recente desse trabalho dele, e agora, há poucos anos atrás, a morte do Dom Phillips e do Bruno, sabe, são fotografias de como que a injustiça ela é ainda estrutura do nosso país, sabe? Ela é parte da nossa estrutura social. Os assassinatos de lideranças ambientais e de direitos humanos. O Brasil junto com outros países da América Latina, um dos campeões nesses assassinatos. Então, essa banalização, sabe, da vida, a banalização da justiça, o interesse econômico acima da vida, é a marca, né, dessa nossa colonialidade, de um país que se fez país por meio da escravização de seres humanos, de um país que se fez país por meio do massacre dos povos originários, por meio do desmatamento, e o que eu tenho visto agora, por exemplo, com a Amazônia, é não só esse desmatamento físico, mas trabalhando com os agrotóxicos, é um desmatamento químico, é um impacto ainda mais perverso, porque ele é muitas vezes invisível, sabe? Então, por exemplo, falar de colonialismo químico, eu falo com muita tranquilidade com essa expressão, porque acho que ela traduz muito essas relações da maneira como o Brasil se insere na economia mundial e como que essa nossa estrutura social terrivelmente desigual que permite que a gente continue, por exemplo, importando a atrazina, que é uma substância entre as 10 mais vendidas no Brasil, que agora recentemente foi também reavaliada pela Organização Mundial da Saúde. Enfim, são substâncias proibidas na União Europeia e que estão sendo usadas muitas vezes, né? Na Amazônia, por exemplo, o uso dessa substância aumentou 500% nos últimos 10 anos. E muitas dessas substâncias, elas têm sido usadas como armas químicas nos conflitos fundiários. Então, vejam, os assassinatos, eles não acabaram, as expulsões de populações indígenas camponesas, elas não acabaram, e ainda por cima, o desmatamento não... Tudo bem, a gente está vendo agora uma diminuição, mas não uma supressão, e ainda por cima, hoje a gente tem uma contaminação química, entende? Então, falar dessas pessoas que acabaram sendo mártires, né, dessa busca por justiça, é importante não só para louvar e honrar a importância que essas pessoas tiveram e têm, né, em trazer luz a essas grandes questões ambientais e sociais, mas é também uma forma de olhar como é que isso ainda está presente. Digamos, é uma lupa
para a gente enxergar como é que essa nossa sociedade está organizada. Por fim, Larissa, te ouvi um pouco então sobre por onde andam os seus projetos e também puxar um recorte de gênero, que é muito importante que você traz no texto. Você traz esse trecho muito interessante que diz, né, que as mulheres contrapõem a geografia do abismo com a geografia do caminho. E aí, talvez para um leitor desavisado, ele não está imaginando muito que o tema do agrotóxico vá fazer um recorte tão direto em relação às mulheres, e acho muito forte como você traz isso, né? Que olhar é esse? Como puxar esse papo da forma com que isso tudo acontece para a posição da mulher na sociedade em relação a esse tema bem específico dos agrotóxicos? Eu estou inserida hoje, né? Onde estou, né? Eu estive por um período na França, num programa de pesquisa do governo francês destinado a pesquisadores exilados, e nesse momento eu estou na Bélgica, trabalhando no Laboratório de Agroecologia da Universidade Livre de Bruxelas, num projeto muito bacana que se chama Friction, que discute a digitalização da agricultura. O que é isso? É o uso de alta tecnologia, inteligência artificial, robotização, drones e etc. na agricultura. Então, a gente faz uma leitura disso que está acontecendo na agricultura, que é bastante ainda mais assustador. Então, por exemplo, hoje a gente tem as empresas de agrotóxicos trabalhando junto com as empresas de Big Data. O que é Big Data? São essas empresas de alta tecnologia. Então, a gente tem Bayer, BASF, etc., trabalhando com Microsoft, Google, etc., literalmente, criando terceiras empresas que congregam esses dois ramos. Então, tem sido hoje apresentada uma ideia de que para fazer frente à emergência climática é necessário tecnologia, e de que a tecnologia é o caminho para isso, entende? E a gente, obviamente, que traz uma análise crítica disso, porque é claro, está muito claro de que essas saídas são saídas para as empresas e não exatamente saídas para a humanidade, tampouco para o meio ambiente. Então, a gente tem trabalhado com isso. Para que as pessoas tenham uma ideia hoje, por exemplo, na produção de leite nos países do norte, tem sido implantado chip nos estômagos das vacas que esses chips mensuram desde número de vezes em que a vaca ruminou, passando por quanta água ela bebeu, movimento de pescoço, movimento de pés, etc. Os agricultores, eles têm que pagar por uma espécie de uma assinatura para esses chips, e tem uma grande discussão de quem é que domina esses dados. Então, obviamente que essas empresas de Big Data, elas estão dominando os dados de produção, dados de onde, quem e o que se produz, e isso é muito temerário, tanto para a soberania e segurança alimentar, quanto para os destinos do planeta. Bem, então tenho trabalhado com isso, e também numa perspectiva de gênero, que daí já entro nesse tema que você puxou, né? Quer dizer, como que tem esse perfil de gênero para discutir o tema dos agrotóxicos? O que é isso, né? O que é isso é que, em geral, digamos, as primeiras pessoas a notarem o efeito dos agrotóxicos são as mulheres. Elas são as primeiras a notar as doenças, elas são as primeiras a se organizar para denunciar isso que está acontecendo em suas comunidades com relação à contaminação por agrotóxicos. Então, eu menciono, por exemplo, uma comunidade na Argentina que se chama Ituzaingó, em que essas mulheres se organizaram e fizeram um movimento chamado Las Madres, as mães, né, de Ituzaingó, e elas, no começo, foram chamadas, né, de uma forma pejorativa, ao invés de Las Madres, de Las Locas, de Ituzaingó, que é uma porção da Argentina em que se produz soja com intensivo uso de agrotóxicos. E essas mulheres começaram a ver casos de câncer, casos de malformação fetal, e elas fizeram um primeiro levantamento experimental, epidemiológico, entre aspas, mas sem aspas também, porque elas começaram a fazer todo um levantamento de quem tinha qual tipo de doença onde.
E a partir disso houve um engajamento depois, posterior, de cientistas da academia que mostraram que realmente as pessoas estavam adoecendo e muitas crianças adoecendo em função da exposição para agrotóxicos. Então as mulheres elas têm protagonizado a denúncia e elas também têm protagonizado o anúncio, sabe? Para usar essa expressão do Paulo Freire que eu gosto muito, a denúncia e o anúncio, né? Dizer a denúncia é denunciar o que está acontecendo e o anúncio é, bom, o que é o anúncio, o que vem de novo, o que é possível fazer. E as mulheres são elas que têm resistido muitas vezes à entrada do agrotóxico nas suas terras, são elas que produzem os alimentos que são os alimentos não comerciais, quer dizer, nas terras dos agricultores, dos camponeses, o que a gente tem muitas vezes os cultivos comerciais, a gente tem a roça, e a gente tem a criação dos pequenos animais, que são conduzidas majoritariamente por mulheres e que é o que permite que essas famílias continuem se alimentando com qualidade, com variedade. Ou seja, as mulheres é quem tem protagonizado a soberania alimentar de suas famílias. E depois, num passo além, muitas delas estão organizadas em movimentos sociais. Elas se reúnem e promovem a agroecologia, a troca contínua de conhecimentos, de sementes e etc. Então, uma boa parte das experiências agroecológicas no Brasil e no mundo são protagonizadas por mulheres. Então, esse tema de gênero é muito importante. Também porque as mulheres são impactadas diferentemente do que os homens por agrotóxicos. Primeiro por uma questão que eu vou chamar de biológica, porque a gente tem mais gordura no corpo e muitos agrotóxicos ficam depositados na gordura do corpo. Então, quando as mulheres engravidam e quando elas amamentam, uma parte os resíduos dessas substâncias, eles não desaparecem, eles são passados pela placenta, eles podem ser passados pela placenta, eles podem ser passados pelo leite materno. E os abortos espontâneos que acontecem em função dessa exposição, acontecem no corpo das mulheres. Então, tem toda uma carga que é física e emocional vinculada à especificidade de ser mulher e de gestar e de amamentar. E tem também uma carga que também é emocional, que é física, que é psíquica, que está ligada ao fato de que, historicamente, as mulheres é quem tem se encarregado do trabalho de cuidar. Quem é que cuida de todas essas pessoas que têm adoecido em função dos agrotóxicos? Quem é que vai criar essas crianças que nascem com malformação fetal? Quem é que vai cuidar das crianças que desenvolveram puberdade precoce, por exemplo? Quem é que cuida de todo mundo que tem adoecido em função desse modelo que é um modelo doente, que é um modelo químico dependente? As mulheres têm feito isso, sabe? Então, é um tema importante que eu estou mergulhando cada vez mais, inclusive o quanto que também tenho discutido, o quanto que a representação masculina a respeito dos agrotóxicos, o quanto isso é construído, o quanto no ideário no nosso imaginário, no nosso campo de representações, o quanto que aparece os agrotóxicos vinculados com aspectos masculinos, daquilo que a gente considera virtudes, daquilo que historicamente foi construído como virtudes masculinas, como coragem, braveza, etc., etc., que a gente sabe que essas virtudes são virtudes humanas e que foram, digamos assim, direcionadas para o universo arquetípico masculino, o que é uma construção histórica e social. Enfim, tenho trabalhado com esses temas, muito feliz com o resultado do livro. Cada vez eu tenho mais feedback positivo e pessoas que me falam da importância do livro e de terem lido e do uso do livro nas escolas e nas comunidades. Enfim, estou muito feliz com isso. E esse foi o episódio 15 das Conversas com Autores aqui no Elefante na Sala, fechando 2025 e fechando essa temporada dos papos com escritores do nosso catálogo. Eu sou Paulo Júnior, a produção é toda aqui da Editora Elefante e o podcast está nos tocadores, no YouTube e também no nosso site. Você nos ajuda muito ao assinar e curtir nossos canais, se inscrever na nossa newsletter e recomendar esse trabalho para sua rede interessada nos livros.
Até a próxima temporada. Tchau!